Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a maquiagem da personagem Jessica Rabbit. Para facilitar o trabalho, a gente deve começar colocando o cabelo para trás, de preferência com uma faixa grossinha. Já com a pele bem limpinha e a minha mão também, eu passei um sérum hidratante. Quando a pele já estiver bem sequinha, aí sim a gente vai poder aplicar o primer, concentrando principalmente nas linhas de expressão e no nariz também, que é onde os nossos poros são mais dilatados. E não esquece da pálpebra móvel também. Agora, com uma escovinha, você vai pentear todinha a sua sobrancelha muito bem, porque a gente vai começar o processo de camuflagem. Então, você vem com uma cola em bastão, passa a primeira camada e com uma espátula você começa a pressionar contra a pele. Passa outra camada, pressiona mais e vai fazer isso algumas vezes. Depois, com um cotonete demaquilante ou água, você vai só tirar o excesso ali em volta. E agora, com esse potinho que eu tenho aí de maisena, eu vou selar tudinho, que é o que vai segurar. Depois que sela, não passa de novo cola, senão vai dar ruim. Olha a diferença aí do volume da minha sobrancelha de um lado onde eu não fiz e da outra. Tá vendo? São duas etapas. Primeiro tirar o relevo e a segunda etapa depois vai ser tirar a coloração. Com o punho bem leve você vai tirar o excesso do pó. Deixa a sobrancelha um pouquinho e vamos para o corretivo. Eu comecei passando no canto interno, no meio não, e depois essa puxada na diagonal. As gringas têm feito muito e dá um efeito esticado para cima. É importante passar no olho também para a sombra depois ficar mais bonita. Não precisa gastar seu tempo e produtos com o lado direito, já que a Jessica Rabbit usa o cabelo ruivo cobrindo. Com um pincel bem macio e pequeno, segurando longe das cerdas com movimentos circulares e leves, a gente vai esfumando tudinho. Não adianta na pressa ficar fazendo com força, porque vai arrastar o produto e vai tirar o que você acabou de passar e não vai ficar legal. Já passa um bom hidratante labial no início da maquiagem, já que o batom é uma das últimas etapas e até lá a sua boca vai estar ótima para receber o batom, principalmente se for matificado ou escuro, que chama muito mais atenção para as partes ressecadas e não fica legal. Passei uma primeira camada fina de base líquida no rosto com a ajuda de uma esponjinha, com movimentos leves de batidinhas. Agora sim a gente vai voltar para a sobrancelha e fazer aquela segunda etapa que eu falei de camuflar a cor. Então passei primeiro uma camada de base, depois uma segunda camada de base e dei batidinhas muito leves na sobrancelha. Não pode ser muito forte, não pode arrastar, porque essa parte da sobrancelha é bem delicada para o pelo não subir. E passei uma terceira camada de uma base um pouquinho mais grossa, que é aquela base em bastão que eu tenho, e em seguida mais pó, que no caso eu usei maisena. Essa maquiagem da vez não é apenas no rosto, vamos preparar o colo também com o sérum hidratante, em seguida um pouco de base líquida, depois a base em bastão com as batidinhas com esponjinha e um pouquinho de corretivo nas minhas pintinhas. Agora com um pó compacto, eu vou passar apenas no rosto com um pincel bem macio. E no colo eu passei o pó de maisena mesmo. Com essa canetinha de sobrancelha eu marquei o formato alongado da pálpebra, que eu ainda vou pintar, e fiz também o próprio desenho da sobrancelha da personagem. Eu usei 3 tons de sombra roxa para fazer esse olho. Começa por um tom meio neutro, depois uma cor mais aberta e viva no centro, e então uma bem mais fechada e escura em toda a volta. Isso dá um efeito mais real de profundidade. Fica melhor ainda pondo um lilás claro, cintilante, apenas nessa área que vocês estão vendo, trazendo uma ilusão maior de relevo também. Com um pincel muito limpo, extremamente leve, você vai tirar toda a sombra que tiver caído ali embaixo e reforçar um pouquinho do corretivo aí no início do olho. Começando por um bronzer, eu vou desenhar os seios avantajados da Jessica Rabbit bem altos. As cores mais escuras dão profundidade e as mais claras realçam. É com esse jogo de cor e sombra que a gente pode criar tantos efeitos.
Depois do bronzer com pincel gordinho, eu ainda passei a sombra mais escura marrom com pincel mais fino esfumando. Com aquela mesma canetinha, eu marquei o decote do vestido dela e com a trincha preenchi de tinta facial vermelha. Com um pincel pequeno de sombra mais firme, você pode arrumar os cantinhos. Enquanto essa tinta seca, você já pode pegar o seu pincel de blush e passar um bem rosinha, bem na massazinha do rosto e levando um pouquinho para cima. Com um tom de sombra entre o laranja e entre o vermelho, você vai pegar um pincel chanfrado e passar ali por cima daquela linha da sobrancelha e por cima disso um marrom mais escurinho. Passa um pouco de rímel preto apenas nos seus cílios superiores e então com um lápis de boca mesmo, a gente vai transformar o formato dos nossos lábios. Nessa etapa eu sugiro que você ignore o seu formato de boca real, já que cada um tem o seu desenho e tamanho natural, você vai ter que diminuir ou aumentar o que for preciso para ficar o mais parecido com a imagem dela. A Jéssica tem os cílios superiores escuros e mais alongados no canto externo, por isso a gente vai colar esse tipo de cílio postiço. Eu coloco uma gotinha de cola de cílios no dorso da mão e com um palito de unha passo na base dos cílios postiços, espera secar um pouquinho e já encaixa na pálpebra móvel rente aos seus cílios naturais. E agora finaliza passando mais um pouquinho de rímel preto. E então, voltando para o vestido, a gente passa bastante maisena em pó para não manchar nada e ficar bem sequinho. A Jéssica usa um brinco redondo com cor de ouro. Eu não tenho nenhum assim, então passei esmalte dourado em um brinco de pérola falsa antigo. Chegou o momento de preencher os lábios com um marcante batom vermelho. Comecei usando esse batom fosco e já fiz esse truque de botar o dedo dentro da boca e puxar, e daí tudo que ficaria sujo no seu dente vai sair no seu dedo. E mais uma vez a gente vai passar esse sérum hidratante, mas dessa vez vai ser por todo o braço em uma das mãos para poder fazer essa luva comprida e roxa que a Jessica Rabbit usa. Para fazer esse roxo, eu misturei a tinta facial vermelha com a tinta facial azul. Depois de pintar, espera um pouquinho e passa bastante maisena em pó. Para dar mais volume e glamour, você pode passar o gloss apenas no centro da boca. E com o spray fixador de maquiagem, a gente vai finalizar a parte do rosto. Com um pincel pequeno e cheinho, a gente vai passar com muito cuidado hidratante por cima dessa parte vermelha para poder grudar brilho e vai aplicando purpurina. O vestido ia ter brilho durante o filme todo, mas naquela época esse efeito sairia muito caro, então deixaram apenas para a primeira aparição dela cantando no clube. Finalmente, o momento do cabelo. Começa dividindo assim, com a maior parte para o lado direito. A gente vai modelar com ondas no estilo da década de 40, usando grampos assim e bastante laquê. O cabelo da Jéssica é bem marcante por ser bem cheio, comprido e principalmente por ser ruivo puxado para um vermelho escuro. A escovinha de dente eu usei para tirar os fios arrepiados, inclusive eu já ensinei esse truque em outro vídeo mais detalhadamente, eu vou deixar o card aqui em cima. Depois de deixar bem moldado, eu vou abrir um pouquinho com os dedos mesmo, esperar o laque secar bem e já vai estar prontinho. Agora eu voltei para a tinta roxa para poder terminar de pintar a minha luva nessa mão aí, passando por todos os dedos e caprichando muito no pó para poder selar bem e não sujar sua casa inteira. Agora sim, a maquiagem artística tá prontinha e vamos para mais curiosidades. A Jessica Rabbit se tornou conhecida com a sua participação no longa-metragem que mistura animação com atores reais, Uma Cilada para Roger Rabbit, lançado em 1988. A personagem foi criada para se tornar a primeira personagem de desenho animado a virar sex symbol. Jéssica foi criada para que pudesse mostrar que as mulheres sim podem ser sexys.
Esse filme marcou um sucesso absoluto e em 1989 recebeu 6 indicações ao Oscar e 3 ao Globo de Ouro, levando 3 prêmios do Oscar, como melhor edição, melhores efeitos sonoros e melhores efeitos especiais. Se você não lembra bem e deu aquela vontade, tá disponível no Disney Plus. E por falar nisso, tá aí um dos motivos do sucesso todo. O filme reúne diversos personagens famosos da Disney e da Warner Bros. Se você ainda não assistiu esse vídeo aqui de cima, corre para participar da ação que ainda tá valendo. Tem curiosidade bônus na descrição. Muito obrigada por assistirem tudinho até o final. Deixa seu like aqui embaixo para eu saber se vocês gostaram. Tchauzinho e até a próxima make!